Nada impede, Manchester United vai tentar a contratação de Theo Hernandes ou Afonso Davies para a próxima temporada. PSG volta a sonhar com Rashford e vai tentar novamente contratar o jogador. Corinthians exerce a opção de compra e contrata goleiro Hugo Souza em definitivo. Brasileiro Matheus Cunha se destaca e vira alvo de 4 clubes da Premier League. E eu sou o Felipe Delador e essas notícias e mais eu te apresento hoje em mais um Delador FC. E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, hoje para começar vamos estar falando do PSG, isso porque o clube francês vai tentar novamente a contratação de Marcus Rashford do Manchester United. O jogador inglês já não vem vivendo seu melhor momento lá na Inglaterra, não à toa eu trouxe um vídeo recentemente falando que o jogador teria aí pedido pro Manchester United para ser negociado já na janela de janeiro, para estar tentando ganhar espaço em outro clube. Mas com a troca de treinador, com a chegada de Ruben Amorim, tudo indica que o jogador deu uma bela animada aí para tentar recuperar o seu espaço no Manchester United. Porém, quem vem há muito tempo tentando contratar o jogador é o Paris Saint-Germain, que já vem há mais de 3 anos sonhando em contratar o jogador inglês, e dessa vez parece que eles vão tentar de novo, porque segundo o Team Talk, o Luiz Henrique teria pedido diretamente ao PSG para estar buscando a contratação de Marcus Rashford ainda para essa temporada. Rashford tem contrato até 2028 com o Manchester United, então para contratá-lo, o Paris Saint-Germain teria que fazer um investimento bem considerável, visto que ele é um jogador que, por mais que não esteja na sua melhor fase, ele é um jogador novo e é um jogador bem valorizado no mercado. Porém, o PSG é um pouco inteligente nessas horas e vai tentar envolver o Kolo Muani numa troca com o Manchester United. Isso porque, como eu trouxe aqui essa semana, o Manchester United tem interesse no centroavante do Paris e o Paris tem interesse no Rashford. Então, nesse momento, é uma troca que seria viável para ambos os clubes. Ambos teriam interesse nessa troca e pode acontecer já em janeiro. Pro Rashford tá chegando no PSG aí em definitivo e o Kolo Muani até o momento não se sabe se ele seria em empréstimo aí pelo Manchester United só para estar facilitando as negociações ou se ele também chegaria em definitivo no clube inglês. E a ideia do PSG seria realmente concretizar essa negociação já para janeiro, mas eles também vão precisar aí esperar um retorno do Ruben Amorim para o Manchester United. Isso porque, como o jogador acabou de chegar, ele ainda vai analisar aí até o final do ano quais jogadores ele quer contar até o final da temporada e quais jogadores o clube já pode estar dispensando. Por conta disso aí, tudo depende de como o Rashford vai se sair nas mãos do treinador português, porque se o treinador português disser para o Manchester United que ele quer contar com o Rashford para o restante da temporada, o clube não vai finalizar em negociações e não vai estar envolvendo ele numa troca pelo Kolo Muani. Mas ao mesmo tempo que o Manchester United pode estar perdendo o Rashford, eles também estão de olho em outros centroavantes no mercado fora o Kolo Muani, e uma das opções do clube aí seria o Matheus Cunha do Wolverhampton, mas eles devem ter mais 3 clubes da Premier League disputando a contratação do brasileiro. Matheus Cunha vem se destacando muito aí jogando pelo Wolverhampton lá na Inglaterra. Nessa temporada, só na Premier League ele já tem 7 gols e 3 assistências marcadas, por isso ele já começa a chamar a atenção de outros clubes ali no país. E agora, segundo o TBR Futebol, o jogador tem 4 clubes da Inglaterra interessados na sua contratação, sendo eles Tottenham, Manchester United, Newcastle e Aston Villa. E ainda segundo a fonte, United, Aston Villa e Tottenham vêm acompanhando a situação de perto, mas quem parece estar mais interessado mesmo no jogador é o Newcastle, que teria enviado um olheiro para acompanhar ele no último jogo contra o Fulham, onde inclusive ele conseguiu marcar 2 gols e ainda dar uma assistência dos 4 gols do Wolverhampton na partida. O cara é foda, patroa! Mas os clubes da Premier League terão uma concorrência ainda fora da Inglaterra, isso porque, segundo a fonte, o Napoli também vem de olho no jogador e estaria interessado em estar contratando ele também para a próxima temporada. No final de tudo, parece que quem vai se dar melhor nessa situação é o Wolverhampton, que pagou 43 milhões para contratar o jogador brasileiro e, ao que tudo indica, vai conseguir vender ele aí por um valor bem acima do que pagou e tá saindo com um bom lucro em cima da venda do brasileiro. Nós ainda temos notícias na Inglaterra para estar falando aqui, mas antes vamos dar uma pausa para vir pro futebol brasileiro. Isso porque o meu Corinthians finalmente contratou em definitivo o goleiro Hugo Souza. Como todos sabem, o Corinthians teve muito problema com goleiros nessa temporada. O clube aí ia fazer uma troca, colocar o reserva Carlos Miguel como titular e deixar o Cássio no banco, mas logo isso já começou a envolver grandes problemas, isso porque o Cássio não gostou da ideia de ser um reserva e acabou optando em sair para o Cruzeiro para ser titular e ter mais minutagens. Porém, o goleiro Carlos Miguel, que era para ter assumido a titularidade, acabou se transferindo ao Nottingham Forest menos de 2 meses após a saída do Cássio. Que filha da puta! E por conta disso, o Corinthians se viu numa situação bem complicada para goleiros, porque o goleiro da base, o Donelli, não estava passando tanta confiança. Por isso o clube resolveu ir buscar o empréstimo do Hugo Souza do Flamengo, que até então estava emprestado ao Chaves lá de Portugal. E o goleiro chegou muito bem no Corinthians, ele já começou a se destacar e se tornar titular absoluto desde que chegou.
foi essencial para o Corinthians chegar longe nos mata-matas, inclusive fazendo excelentes partidas de pênaltis contra o Grêmio na Copa do Brasil e contra o Bragantino na Sul-Americana, e foi essencial para o Corinthians estar escapando do rebaixamento aí na temporada, inclusive está sendo muito importante para o Corinthians estar buscando uma vaga na Libertadores nessa reta final do Brasileirão. Mas desde que o Corinthians resolveu que gostaria de contratar o Hugo Souza em definitivo, começou a ter vários problemas com o Flamengo. Isso porque o clube carioca tinha outras dívidas aí com o Corinthians de outros jogadores e não quis aceitar um parcelamento. Isso porque o contrato deles deixava bem claro que eles poderiam parcelar em até 4 vezes desde que ambos os clubes concordassem. Mas como o Flamengo não quis concordar, eles queriam apenas o valor à vista e isso complicou muito pro Corinthians, que até levou algumas propostas com garantias aí de estar pagando certinho o goleiro parcelado, mas o Flamengo não quis aceitar e isso começou a complicar e o Corinthians só teria a opção de prioridade de compra do jogador até o final desse mês de novembro e tudo começou a ficar mais complicado quando o Grupo City apareceu como um grande interessado em contratar o Hugo, ou seja, o Corinthians precisou acelerar a situação para estar conseguindo contratar ele até o final desse mês de novembro para não estar perdendo ele para o Grupo City já no mês de dezembro. Porém, ontem, no dia 26 de novembro de 2024, o Corinthians finalmente efetivou a compra do jogador, tirando todos os fiscos aí, toda a preocupação que a torcida tava em não conseguir contratar o jogador. O Corinthians pagou os seus 7,3 milhões aí ao Flamengo, estando efetivando a compra de 50% dos direitos do jogador, que agora é do Corinthians em definitivo. Ele inclusive já postou vídeos aí, o Hugo já postou vídeos dizendo que é o dia mais feliz da vida dele, muito feliz em estar ficando no Corinthians, onde o goleiro também ganhou uma sobrevida aí, ele não vinha se destacando tanto e finalmente voltou a chamar a atenção aqui no futebol brasileiro. A torcida abraçou ele muito rápido, então ele tá muito feliz e eu como corintiano também estou muito feliz. Eu acredito que ele tenha potencial para fazer muita história aqui no clube, então eu acho que o Corinthians acertou muito em estar finalmente efetivando a compra de um goleiro que vem sendo aí um dos melhores goleiros do Brasil nessa temporada. Essa aspa é muito forte. Mas agora sim, para terminar, saindo do futebol brasileiro, vamos voltar à Premier League. Isso porque o Manchester United está mirando a contratação de Theo Hernandes e Afonso Davies para 2025. Isso porque, segundo o jornalista Florian Plettenberg da Sky Sports da Alemanha, Ruben Amorim teria pedido para o Manchester United contratar um lateral esquerdo com características ofensivas para estar agregando aí na sua formação de 3-4-3 que ele vem usando em todos os seus clubes. E sim, para você que não sabe, o treinador português tem uma preferência nessa formação de 3-4-3, ele vem usando ela em todos os clubes que ele vem passando e para ele essa seria a formação ideal para todos os seus clubes. E segundo a fonte, o nome principal do clube aí seria o de Afonso Davies. Porém, eles entendem que a contratação do canadense é quase que impossível, visto que o Real Madrid já está há muito tempo negociando com ele aí, e é um time que está muito avançado, é o grande favorito para estar contratando. Por isso, o clube também mira Theo Hernandes do Milan meio que como um plano B aí para Afonso Davies. E assim, o Theo não vem fazendo a sua melhor temporada com o Milan nessa aqui 2024-2025, mas ainda assim ele é um dos melhores laterais esquerdos da atualidade e principalmente numa formação de 3 zagueiros como o Ruben Amorim gosta de jogar, onde os seus laterais têm total liberdade ofensiva, o Theo Hernandes se torna uma arma muito poderosa e em qualquer time que ele jogar com uma formação dessa de 3 zagueiros, ele vai se tornar um dos jogadores mais perigosos do time. Porém, é aquele ditado, quem sonha muito alto, a queda acaba sendo maior, e por conta disso o Manchester United também pode acabar se decepcionando bastante aqui. Isso porque o Theo Hernandes tem contrato até 2026 com o Milan e ele já está em negociações para estar renovando com o clube italiano e ele já deixou bem claro em entrevistas que ele ama o Milan, que ele gostaria de estar ficando lá por muito tempo e que a prioridade dele hoje ainda é ficar no Milan. Entendam, por mais que o Milan não viva o seu melhor momento, o Milan hoje na Itália é um dos clubes que tem mais condição financeira para estar mantendo os seus jogadores. É o único time da Itália que se alguém fizer uma proposta alta e o clube quiser recusar, eles não precisam aceitar, porque financeiramente falando o Milan hoje não precisa mais vender seus jogadores para estar entrando meio que nas regras de fair play. Então se o Manchester United quiser oferecer uma bolada pelo Theo Hernandes e o Milan não quiser aceitar, vai ser muito difícil para o Manchester United contratá-lo e com o Theo querendo ficar no Milan vai ser mais complicado ainda para o clube inglês. Fora que o Theo também é um plano B do Real Madrid para caso o Afonso Davies renove com o Bayern de Munique e também é a opção favorita do Bayern de Munique caso o canadense deixe o clube pelo Real Madrid. Então o Manchester United deve ter muita dificuldade para contratar e deve ter muita concorrência. Mesmo que um dos dois aí queira ir jogar no clube, eles vão ter uma concorrência bem grande. Isso acontece porque são dois jogadores com estilo de futebol muito parecido, são dois laterais ofensivos que atacam muito, são muito velozes, entregam muitas assistências na partida e ainda fazem aquele arroz e feijão quando o assunto é a parte defensiva.
O Davis parece ser o favorito da galera aí, todo mundo tá colocando ele como plano principal e o Theo Hernandes como um plano B, mas ambos os jogadores têm estilos de futebol muito ofensivos e muito parecidos, então o time que contratar qualquer um deles vai estar aí contratando um jogador do mesmo nível do outro, não vai estar meio que saindo por baixo, saindo atrás por não ter contratado o outro lateral. Até o momento esses são os dois laterais no radar do Manchester United para estar agregando nessa formação que o Ruben Amorim quer trazer para o clube. E você vê aí que o Manchester United realmente quer entregar o melhor possível para o treinador, eles estão buscando os dois melhores laterais que eles têm no mercado. Mas como eu disse, vai ser muito difícil de acontecer. Davis está mais próximo do Real Madrid, o Theo Hernandes não quer sair do Milan. Então, por isso, o Manchester United vai ter que, em algum momento, olhar outros nomes no mercado. E aí já fica como uma opinião minha, mas eu acho que o Nuno Mendes do PSG seja uma opção muito interessante também. Talvez seja mais fácil convencer ele do que um desses dois. Eu também acho ele um lateral muito interessante, eu acho que na parte ofensiva ele agrega bastante, na parte defensiva também, nesse estilo de 3 zagueiros que o Ruben Amorim quer trazer, eu acredito que o Nuno Mendes também poderia estar agregando bastante aí na parte ofensiva, para ser esse lateral aí que o Ruben Amorim quer, para estar agregando mais no ataque no que da defesa. Mas e você, acha que o Manchester United deveria priorizar contratar o Davis? Acha que o Theo Hernandes é uma melhor opção? E se nenhum dos dois for vir, quem você acha que o Manchester United deveria estar investindo para essa lateral esquerda do clube? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu quero saber. E claro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. E eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!